Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui fazendo a concretagem das nossas vigas e eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Então nós estamos trabalhando na concretagem das vigas nessa região, sala e cozinha. Nós estamos concretando essas vigas aéreas e aquela viga lá longitudinal. Ponto importante, nós já deixamos os eletrodutos passados desses pontos onde vai passar da nossa viga, para a gente evitar que a gente tenha que quebrar as vigas depois para passar os eletrodutos. Ponto de água fria também, a gente já deixou ali esse ponto passado também. Trabalhando no nosso escoramento aqui nas nossas vigas, a gente tem um detalhe aqui interessante que quando a gente concreta uma viga, a gente tem uma flecha na viga que ela vai fazer esse movimento nesse sentido, como vocês podem ver aqui na minha mão. Então a gente trabalha deixando uma altura de mais ou menos 3 centímetros, porque no momento que eu fizer a concretagem, então trabalhando esse escoramento um pouquinho mais alto nas nossas vigas, né, no centro, a gente vai trabalhando essa contra-flecha e a gente vai evitar as flechas nas nossas vigas. Por isso que numa construção em concreto armado, a gente faz primeiro a estrutura, depois a gente confecciona a alvenaria. Porque vocês imaginam, numa viga dessa, depois que a gente termina de concretar a viga ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Então esse movimento pode acontecer de fissurar as nossas alvenarias. Só que em casas onde a gente não vai ter um segundo pavimento, casas térreas, então geralmente nas casas térreas a gente utiliza a alvenaria como forma e também escoramento. Porém, se você for construir um sobrado, se você for construir uma loja de 2 pavimentos ou um prédio, né? Interessante é você fazer a alvenaria separada. Primeiro você fazer a sua estrutura de concreto armado, depois você vem com a alvenaria de vedação. Porque aí a gente vai ter uma sobrecarga muito maior na nossa viga, consequentemente pode danificar a nossa alvenaria. E aqui na casa F a gente está fazendo as desformas das vigas de cobertura. E olha só para vocês verem como que ficou essa forma. A gente passou óleo queimado no nosso madeirite, a gente vibrou o concreto e a gente percebe que ficou uma concretagem boa, né? Não tem nenhum resquício aqui de argamassa na nossa forma. E olha só como que o concreto, né, ficou sem bicheiras, ficou bem vibrado. Olha essa outra forma aqui também. Então, depois dessa fase, a gente vai organizar, separar todas essas formas aqui que a gente vai utilizar elas na nossa laje e a gente vai começar a montar a nossa laje. Então, dando sequência à nossa obra, eu vou mostrar para vocês como que tá o estágio aí da nossa laje. A gente começou a montar a nossa estrutura, colocar as nossas vigotas pré-moldadas e o isopor também. Vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui da nossa laje. Então, dando continuidade à montagem da nossa laje, a gente fez as desformas das vigas de cobertura e agora a gente está colocando as nossas vigotas aqui pré-moldadas junto com o EPS. Detalhe interessante aqui é que numa laje de vigotas pré-moldadas, a gente sempre vai colocar a vigota no sentido do menor vão. Por exemplo, aqui na sala, como vocês podem ver, o menor vão é esse aqui, ó. Então a gente vai estruturar a nossa laje, a nossa vigota, sempre no menor vão. Então, nesse quarto aqui, para vocês verem, ó, o menor vão é esse, então a gente coloca nesse sentido. E assim sucessivamente, sempre a gente vai colocar no menor vão. E detalhe interessante é que quando a gente vai fazer um dimensionamento de uma estrutura, de uma viga, a gente tem uma regrinha, né, uma conta de padeiro que a gente faz, que é sempre a altura. Então, com essa regrinha a gente consegue fazer algumas verificações. Lembrando que, além disso, a gente tem que analisar cada caso, cada projeto, mas por base a gente pega essa regrinha para verificar como foi feito o dimensionamento aí de uma viga. Por exemplo, a gente estipula que a altura mínima aí da viga, ela tem que ser 10% do vão. Por exemplo, aqui nessa casa,
Nessa área aqui, a gente tem um vão de mais de 4 metros. Então, a nossa viga, ela tem 40 centímetros de altura. Então, se você for num local onde tem um vão de 5 metros e uma viga de 20 centímetros ou uma viga de 25, você pode perceber que talvez aquela pessoa, né, que não fez um dimensionamento de uma estrutura. Então essa aqui é uma das vigas que a gente tem aqui. Esse vão tem mais de 4 metros de comprimento. Então a altura da nossa viga, ela tem 40 centímetros. A gente concretou 30 e deixou 10 para a gente concretar junto com a nossa laje. Depois que a gente colocar o EPS junto com as vigotas, a gente vai fazer o escoramento em paralelo, porque se eu pedir as escoras, elas vão ficar aqui paradas, e depois a gente vai vir colocando a nossa armadura da nossa laje.